Crianças, vamos sentar aqui na frente, no primeiro banco? Isso. Irmãos, vamos orar, para que Deus esteja abençoando este momento em que vamos estar falando com as crianças e também o recado de Deus para a igreja. Pai eterno, Deus bendito, graças nós te damos, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, Senhor. Alegra, Senhor, os nossos corações, ver estes pequeninos cantando, Senhor, louvando e exaltando ao teu nome, Pai. Ensina-nos, ó Deus, como trabalhar com eles. Ensina-nos, Senhor, como prepará-los, ó Deus, para o reino eterno, Senhor. É grande a nossa responsabilidade, Senhor, e nós buscamos em Ti, no Espírito Santo, ó Deus, toda a sabedoria para que possamos fazer o melhor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tem historinha para vocês hoje. Eu acho que alguns já conhecem, mas alguns adultos aí, quando eram pequenos, já me ouviam, contá-la. Faz só uns 15 anos que eu conto essa história, mas essa semana tive que recordar, A história de hoje é sobre um peão. O que é um peão? Vocês sabem o que é um peão? Conhece essa história? O que é um peão? Não, eu quero saber o que é um peão. É um brinquedo. É um brinquedo. Oi? O peão, os meninos, pelo menos os meus irmãos brincavam muito. Era um brinquedo que se fazia de madeira. Hoje tem até eletrônico, Mas fazia de madeira, enrolava uma cordinha, enrolando, depois eles atiravam assim no chão, e o peão ficava ali girando muito tempo. Meu irmão desafiava todos para que fazer o peão dormir, ou seja, ele ficava ali rodando muito e muito tempo, Tudo uma habilidade. Hoje vocês brincam tanto de coisas eletrônicas que esquecem até que tem esses brinquedos tão legais, Tia Fábio, vem aqui comigo segurar os cartazes, embora esteja também na tela, Então, eu vou contar, na verdade, para vocês, a história do Pedro. Esse aqui não é o Pedro, esse aqui é o papai do Pedro. Faça assim, tia, senão eles começam. Muito bem, Pedro era um menino muito legal. Ele era estudioso, ele era bom filho, Obedecia os pais, mas Pedro vinha de uma família muito pobrezinha. Então, ele já estava na escola e nunca havia ganhado um presente sequer, um brinquedo. O papai não podia comprar. Trabalhava, mas moravam em uma casa muito pobrezinha e não podia comprar brinquedos para ele. Estava se aproximando o aniversário do Pedro. E o papai e a mamãe queriam dar alguma coisa para ele, porque, afinal de contas, ele era um bom filho, mas não podiam comprar. Só que o papai, ele era marceneiro, ele trabalhava com madeiras. Aqui, tia, ainda. E o que ele fez? Quando o Pedro ia dormir, ele pegou um pedaço de madeira quadrado, nada a ver, Mas ele começou a trabalhar naquele pedaço de madeira e foi formando um peão. Chegou a véspera à noite, que antecedia o aniversário do Pedro, o papai estava com o peão pronto. Aí, o que ele fez? Ele também estava ansioso para ver a reação de Pedro, O que ele fez? Eles eram uns pobrezinhos, mas ele queria que Pedro, assim ao acordar, que acordasse já visse o peão. Então, o que ele fez? Eles tinham lá um armário, onde guardava as canequinhas, as xícaras, as coisas da mamãe. E o Pedro levantou, escovou os dentes, Aí veio para pegar sua xícara para tomar café. Quando ele olhou, tinha algo diferente no armário. E ele ficou olhando, pensando, Aí o papai, que também estava muito ansioso para lhe dar o presente, falou: "Pegue, Pedro, é seu." Nossa, o Pedro ficou muito feliz com aquele brinquedo. Era o primeiro brinquedo que ele estava ganhando, E o que ele fez? Ele pegou o brinquedo na sua mão, agradeceu o pai e imediatamente olhou para o peão, achou ele com cara de... Deu um nome para ele: Frederico.
Você vai se chamar Frederico e a gente vai estar sempre juntos agora, sempre brincando juntos. Tudo bem. Só que o peão estava sem pintura, estava sem graça. Aí Pedro juntou lá algumas tintas do papai, lá e com a ajuda do papai, conseguiram, pintar o peão, deixar ele todo bonito, para que Pedro tivesse mais ainda alegria. Até um chapeuzinho ali ele ganhou, para ficar mais simpático. Muito bem, Pedro, ele chegava da escola, estou te embananando, tia? O Pedro chegava da escola, primeira coisa, fazia as lições, ajudava a mamãe, fazer as tarefas da casa, e depois aí ia se divertir com o Frederico. Passava horas brincando com o Frederico. Nem lembrava que existiam outras coisas, mas ele e o seu amigo brincavam direto. Aí um dia o papai chegou em casa e deu uma notícia para o Pedro. Pedro, nós vamos mudar para uma outra casa, para um novo lugar. Pedro achou legal aquilo, porque ele nunca tinha mudado de casa, ele não conhecia outra casa, ficou contente. Um vizinho que tinha lá um caminhãozinho velho lá, ofereceu para o pai de Pedro para levar as poucas coisas que eles tinham, carregar e levar para outra casa. Só que, buraco, o caminhãozinho velho pulava para lá, pulava para cá, as caixas se mexeram, a caixa onde estava o Frederico abriu e Frederico caiu do caminhão. Ninguém viu. Aí chegaram em casa, foram até o local onde eles iam morar, procuraram em todas as caixas, em todas as coisas, e Pedro queria mostrar a casa para o Frederico, mas nada de Frederico. Passou dias, e o Pedro com o papai e a mamãe procuravam em todas as caixas, e o Pedro cada dia mais triste, era o primeiro brinquedo, o único brinquedo, e perdeu na mudança. E o Frederico, coitadinho, lá no barro, chuva, sol, rolava para um lado, a enxurrada levava para o outro, o sol secava ele de novo, a tinta saiu toda, foi ficando feio o Frederico e ficou irreconhecível. Aí aconteceu uma coisa muito inesperada. Na casa do Pedro, o fogão era um fogão a lenha, era um fogão, não era que nem o de gás que vocês têm lá, que a gente chega, vira o botão, acende o fogo. Precisava colocar lenha no fogão para que o feijão da mamãe ficasse cozido. E a mamãe falou assim, Pedro, vai colocar mais lenhas lá no fogão para mim? E o Pedro foi. E o papai saía pelas ruas catando os pedaços de madeiras, madeiras velhas, madeiras que caíam das árvores, para fazer lenha para queimar no fogão. E o Pedrinho pegou e foi colocando a lenha sem observar. De repente, quando ele foi colocar um pedaço de madeira, ele olhou bem lá no fogo. Quem estava lá? O Frederico. Estava tão feio, tão sujo, que de imediatamente Pedro não o reconheceu. Mas quando ele viu lá entre as chamas o Frederico, ele não pensou duas vezes. Olha só que coisa errada que ele fez, Mas ele não pensou duas vezes. Ele enfiou a mão lá no fogo e tirou o seu Frederico de lá. Adivinha o que aconteceu? Queimou a mão. Queimou feio, Correu chorando lá, a mãe foi buscar, foi enrolar a sua mão, foi colocar remedinho na mão dele e tal, mas doendo a mão que estava, que ele não se aguentava, mas estava numa felicidade enorme, porque havia encontrado o Frederico de novo, E, coitadinho, já com a mão ali, ficou alguns dias com a mão enrolada, até que sarasse das queimaduras, mas ele novamente pegou um canivete, uma tinta, e foi limpando o Frederico, e foi arrumando de novo, e pintando de novo, deixando o seu amiguinho muito bonito outra vez, Muito bem. Isto aqui nos lembra uma história... Oi, Fabiana, desculpa. Nos lembra uma história muito importante. O que isso aqui te lembra? Jesus na cruz. Ele deu a sua vida para nos salvar do pecado. O que é que deixa a gente bem feio, bem sujo, bem sem graça? O mal, o pecado, E a gente sozinho não pode fazer isso. Então, Jesus, vendo que a gente estava feio pelo pecado,
Ele morreu lá na cruz do Calvário por nós. E o seu sangue derramado lá teve o poder para nos libertar do pecado. E aí o que acontece? Jesus tira aquele jeito feio da gente, aquela cara triste do pecado, e a gente passa a ser uma pessoa alegre, feliz e com o amor de Jesus no nosso coração. Mas precisa aceitar Jesus como Salvador para que isso aconteça, tá bom? Jesus deu a sua vida, não foi só a sua mão pregada na cruz, não. Ele deu a sua vida por amor a mim e a você, tá bom? Essa é a história de vocês para hoje. Obrigada, Fábio. Vocês gostaram? É bonita a história? Muito bem, irmãos. Essa foi uma forma de termos a participação desses pequenos aqui nesse corpo, na igreja. Quero falar um pouquinho mais agora com vocês, não vou me demorar muito, prometo, né? Falar um pouquinho sobre o que Jesus falou sobre as crianças, né? Em Mateus, no capítulo 10 a 14, 16, em Mateus 18, Jesus fala sobre os pequeninos, né? Como devemos tratar as crianças, não com indiferença, mas com amor, buscando-os, trazendo-os, porque Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, há em nós os discípulos de Jesus, que andavam com ele, foram repreendidos por uma ação em achar que as crianças estariam incomodando o mestre. Mas Jesus mostra a eles que não os impeça, e essa é uma lição que vem para nós hoje também, né? Temos algumas coisas para observar. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. É interessante que Jesus aqui dá uma grande lição para nós adultos. Se nós quisermos ir ao reino dos céus, eu preciso pedir para que alguém abra aqui para mim, por favor. Minha boca secou. Obrigada, Fabi. Por que Jesus ama as crianças? Lógico, Ele quer, a salvação veio para todos, independente de idade. Mas por que nós devemos dar tanta importância para a criança? Porque é na fase, enquanto eles são pequeninos, que eles são mais sensíveis ao amor de Deus. A criança não faz os julgamentos que nós fazemos, a criança ela não quer saber de detalhes que nós adultos queremos saber. Você fala do amor de Jesus, você fala que ela precisa pedir perdão dos seus pecados, e elas fazem isso com verdadeira sinceridade, né? Sem questionar coisa algumas, elas se sentem pecadores, se sentem humildes e se quebrantam com maior facilidade diante da palavra de Deus, do amor de Jesus. Se o reino de Deus pertence a mais alguém do que a Ele mesmo, são as crianças, né? Dos tais é o reino de Deus. É meio contraditório até, parece, porque se nós educamos as crianças, nós as formamos com os nossos pensamentos, com a nossa cultura, e de repente são elas que nos ensinam como ir para o céu. Nós nos julgamos sábios e entendidos, né? Mas quem conhece o caminho para o céu com facilidade, com amor sincero, são as crianças. Uma vez eu contando uma história no departamento, já contei isso várias vezes, mas foi muito forte para mim. Eu terminei a história falando de salvação, e tínhamos um visitante no culto infantil, um garoto de 6 anos, e eu terminei a história e fiz um desafio para as crianças, para que falassem de Jesus a seus amigos naquela semana.
E, de repente, aquele menino, com os seus olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim, eu falei assim, nós que já temos o Senhor Jesus, vamos fazer isso? Ele falou, tia, eu ainda não tenho. Eu falei, o que você não tem? Eu ainda não tenho Jesus no meu coração. Você quer convidar Jesus para entrar agora no seu coração? Ele disse, eu quero. Seus pais não vinham à igreja, ele veio com um tio que foi buscá-lo. Enfim, aquele menino com lágrimas naquela manhã de sábado, eu tenho a data até hoje marcada lá no meu livro de história, ele aceitou a Jesus como seu Salvador, e foi tão verdadeiro, que ele hoje é um pai de família, já tem filho adolescente, mas permanece nos caminhos do Senhor. Participa do grupo de louvor, é ativo na igreja. Um menino que veio sozinho, sem orientação de pai ou mãe, mas o Espírito Santo tocou no seu coraçãozinho. Os seus avós praticavam outras doutrinas, outras coisas, bem ao contrário, ao inverso da nossa, mas ele não se preocupou com ninguém. Ele não quis saber, quando ele chegasse em casa, o que os pais iam dizer. Ele ali aceitou a Jesus, chegou em casa determinado que ele tinha aceitado Jesus, que o coração dele agora era de Jesus, foi na casa dos avós com toda a liberdade e falou, meu coração agora é de Jesus. Aprendia versículos bíblicos, chegava na escolinha, no pré, lá na escolinha dele, falava para a professora, eu posso falar um versinho de Jesus para os meus amigos? Pode, né? Aquele tempo não tinha, né? Ele dizia, pode. Ela dizia, ele levantava e ia lá na frente, falava um versículo da Bíblia, todo alegre, todo empolgado, e enfim, continuou seguindo os passos de Jesus. Às vezes nós fazemos um convite na igreja para os adultos aceitarem, quem quer aceitar Jesus, a pessoa está com o coração disparado, né? Querendo aceitar, mas não tem coragem, pensa no que vão pensar, pensa no que a família vai dizer, pensa nisso, naquilo, e não aceita Jesus. A criança não, ela é livre desses conceitos e preconceitos e todos eles, ela é livre disso e ela aceita e ela segue a Jesus com liberdade. Em Mateus 18, 6 e 7 diz assim, uma recomendação do Senhor Jesus, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Esse ai aqui, com certeza, é a justiça de Deus sobre quem se colocar contra os pequeninos, né? Ai de nós, se de alguma forma impedirmos as crianças de virem a Jesus. Podemos fazer isso consciente ou inconscientemente, podemos impedir, dificultar, servir de obstáculos, estorvarmos, perturbarmos a aproximação de um relacionamento sincero com Jesus. Há muitas formas de fazermos isto. Então precisamos estar atentos para que nada em nós venha impedir. Um mau exemplo, um mau testemunho pode ser pedra de tropeço para uma dessas crianças. Então é melhor entrar no céu, né, coxo, cego de um olho do que com os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. É melhor nós olharmos o que fazemos, o que pensamos e como agimos, porque nós somos exemplos dessas crianças que terão ou não alegria em seguir-nos. Qual é a visão que nós, como pais, como família, estamos passando? O pastor até se referiu aqui, é o pai que pode falar mais alto dentro de casa, que pode fazer coisas com a esposa, que isso venha trazer para esse filho prejuízos muito emocionais, né? Que venham atrapalhar toda a sua vida de comunhão com Deus. Eu já conheci pessoas, inclusive uma mulher que nós tivemos que fazer um trabalho, o Senhor nos orientou, foi um trabalho muito longo com ela, um trabalho de cura mesmo, mas ela falava, nós orávamos nas nossas reuniões, e ela, ao testemunho, ela falava em Jesus, e ela falava no Espírito Santo, mas ela não falava no Pai. O Pai Celestial, ela não conseguia se relacionar, pelo pai terreno que ela teve, que foi terrível para com ela. Então, você pai, você mãe, você parente que convive com uma criança, presta muita atenção em suas palavras, em suas ações, porque ela vai carregar para o resto da vida o que ela está ouvindo, o que ela está vendo.
E ela poderá ser abençoada com o que você faz, ou poderá ser tremendamente prejudicada pelo que você faz também. Houve uma pesquisa na Inglaterra há algum tempo já, que eu ouvi esse resultado, que é feito por 15 anos. É devastador o resultado nos filhos e nas filhas por pais, homem, pai, né? Não estou falando de pai e mãe, mas a figura do pai. Quanto que influenciou, quanto que influencia para que grandes danos sejam causados na moral da criança, no seu pensamento, naquilo que ela deve ser quando adulta. Se ela vê um pai violento dentro de casa, o que ela vai ser? O que ela pensa? O que ela sente? Né? E tudo isso mais. E às vezes nós pensamos, eu não bato, eu não chuto a mesa, eu não chuto balde, como alguns falam, mas eu falo palavras pesadas que são violências também. E que grava muito bem na criança. Ele quer tomá-las em seus braços, né? Jesus quer cuidar dessas crianças, quer abençoar essas crianças. E como disse a Marcela, eles creem em Jesus e eles esperam a volta de Jesus também. Eles entendem que Jesus virá um dia para buscá-los. Né? Eles cantam isso, compreendem isso, têm amor no coração e aguardam a volta do Senhor Jesus. E é por isso, tem até essa figura, aqui aparece, pode colocar lá para mim, Márcio, por favor? Tem ali uma figura, né, uma galinha, acolhendo seus pintinhos debaixo das suas asas. Né? Quando eu preparava a mensagem, eu vi essa figura, sabe, eu imaginei a igreja abraçando as crianças, protegendo as crianças, eu imaginei a família protegendo os seus filhos, de forma que nada venha impedi-los, destruí-los, porque a nossa conduta, nosso amor, a nossa proteção, a nossa oração, a nossa conversa vai formar cidadãos fortes, tementes a Deus, sabendo que Deus é um Deus de vitória, sabendo que Deus vai estar com eles a cada momento, sabendo que Deus o Pai nunca vai falhar com eles. É assim que nós precisamos olhar para as crianças e protegê-las. O mundo aí fora está um verdadeiro terror em relação ao ataque às crianças. Nós precisamos amar, proteger, transmitir-lhes a nossa fé. Quando oramos a última vez no horto, o Senhor falou claramente, nós estávamos orando ali e o Senhor falou, vocês estão orando pelos jovens, estão chorando pelos jovens, mas e os pequenos? Vocês não estão transmitindo a fé para eles. Aquilo me chocou, porque a gente traz eles no departamento, a gente, né, procura de alguma forma fazer, mas Deus estava se referindo à igreja. O que nós, como igreja, temos feito para abraçar estes pequenos? Me desculpem, vou falar aqui, não é mal nenhum, é algo que a gente presencia, né? E isso é desde quando eu trabalho com as crianças. Mas quando o pastor falou assim, vá abraçar alguém e orar por ela. Além da Fabiana e eu que estávamos aqui na frente, quantos vieram orar pelas crianças, com as crianças? Nós não as vemos. Nós imaginamos numa hora de oração de um problema de adulto. Uma família que está com problema, nós focamos num casal que está com problema, nós focamos em alguém que está... Mas e esses pequeninos que estão aqui, que estão quando saem de suas casas, saem da proteção dos seus pais, vão para as escolas, ouvem tudo que não presta, tudo contrário à palavra de Deus. É ideologia disso, é não sei o quê, coisas que eu não posso nem abrir e falar aqui porque elas estão presentes, não quero assustá-las. Mas será que nós não precisamos fazer mais orações com os nossos filhos, para que Deus esteja protegendo onde quer que eles andem? Como igreja, será que eles não precisam do teu amor? Será que eles não precisam do teu abraço? Será que eles não precisam de sentir que você vem orar e você o ama com sinceridade? Precisa, todos nós precisamos. Então, quando abrir uma oportunidade para orar, tem uma criança perto de você,
Agarre-se a ela, ore por ela, coloque ela nas mãos do Todo-Poderoso, porque nós hoje corremos riscos, perigos, desafios, mas somos adultos, já sabemos, entre aspas, nos defender, mas estes pequeninos aqui, não, eles precisam de proteção de nós adultos, né? Então, não estou aqui puxando a orelha de ninguém, mas colocando algo que de repente a gente vai esquecendo, vai deixando de lado, e Deus nos cobra. Se eu, como igreja hoje, não me preocupo com esses pequenos que tem aqui, amanhã ou depois, eu vou chorar porque eles estão perdidos em algo lá fora. Eu vou ter que gastar muito mais tempo de joelho porque está perdido nas drogas, porque está longe da família, porque cometeu atos ilícitos, porque fez coisas erradas, mas a minha parte aqui eu deixei de cumprir, né? Então, precisamos estar ligados. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, amas-me? Nós vemos ali que o Senhor perguntou 3 vezes, né, me parece, mas a primeira, o que foi que Jesus falou? Amas-me? Apacenta os meus cordeiros. O que é o cordeiro? É o filhinho da ovelha. Então, aqui estão os cordeirinhos do Senhor Jesus, e nós devemos apacentá-las, cuidar delas com zelo. E isso não compete só ao pastor, não compete só ao presbítero, aos diáconos. É cada um de nós, temos a responsabilidade, a ordem do Senhor, de olhar por eles, de zelar pela vida deles, de zelar pelo futuro deles. Deus sempre incluiu as crianças na igreja. Sempre elas fizeram parte do corpo de Cristo. Elas não são o futuro da igreja, elas são hoje. Elas estão aqui, elas são seres que pensam, que sentem, que choram, que se emocionam. Elas são hoje. Elas vão crescendo e a igreja vai sendo conduzida por elas, certamente. Mas hoje elas fazem parte do corpo. Então estejamos atentos a isso. Em Deuteronômio 6, 4 a 9, eu acho que esse texto nunca esteve tão atual como está agora. Se quiser abrir a tua Bíblia para acompanhar a leitura. 6 do capítulo 6, 4 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ensinar as crianças a lei de Deus. Ensiná-los a observar os mandamentos de Deus. E como isso? Andando pelo caminho, deitando, sentados à mesa na hora do almoço, a todo momento. Nós gastamos horas na frente de uma televisão, assistindo porcarias que não nos traz benefício nenhum. Lógico que podemos estar assistindo também coisas boas, mas normalmente hoje não se vê nada de bom. E não perdemos 5 minutos para ensinar os mandamentos aos filhos. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui é um tempo que eles ouvem a palavra de Deus? É. Mas quanto tempo isso significa para com o restante da semana? Quem é que tem essa obrigação maior? Os pais, aqueles que a educam. Na igreja elas vêm, acrescenta-se, mas o ensinamento maior é dentro das nossas casas, é dentro das nossas portas. Então, vamos fazer isso, irmãos, com zelo. O Senhor está tocando em nossos corações em relação a isso. Nós não podemos ficar alheio ao que está acontecendo aí fora no mundo, ataques com as crianças. Diabólico, terrível, porque o inimigo quer acabar com as famílias e detonando as crianças também, que são ainda sensíveis, ingênuas, caem nas escolas, acontecem coisas, ensinamentos muito inverso do que a palavra de Deus nos orienta. Vamos ensiná-las. Eu nunca vi tanta investida, tanta criança sofrendo violência
física e moral, como nós estamos vendo as nossas crianças ultimamente. Igreja precisa estar alerta quanto a isso. Se não me engano, a Denise falou alguma coisa na lição da semana passada, né, Denise? A respeito dessa preocupação com as crianças. Precisamos ter com eles tempo, dedicação, amor. Eu não tenho nenhum... Aconteceu comigo, então eu vou contar aqui. Mas eu fui dormir na casa de um dos meus filhos e fui dormir junto com o meu neto no quartinho dele, e conversamos ali, brincando. E aí eu falei assim para ele, então agora vamos dormir? Vamos apagar a luz, vamos dormir? Não, vovó, a mamãe ainda não passou aqui para orar comigo. Todas as noites ela vem orar comigo antes de eu dormir. Aquilo alegrou meu coração. Aquela criança tem a certeza de que sua mãe intercede por ele. Você tem feito isso com teus filhos? E ele ainda falou assim, ela vai e ora um por um, com todos. E não é uma oração curta, não. Temos feito isso com os nossos filhos? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E as bênçãos dos pais passam para os filhos, com certeza. Antigamente, eu lembro, a gente era irmãos ali, minha mãe teve criando 11 filhos, mas naquele tempo a gente pedia a bênção para dormir, pedia a bênção a hora que acordava, pedia a bênção a hora que sair de casa. Então era até engraçado, porque a hora que a gente ia se deitar era bênção mamãe, bênção papai, ia um por um, né, todos dando bênção, pedindo a bênção dos pais. Como isso é forte, como isso é importante, como isso tem importância no mundo espiritual. Você diz para o teu filho, Deus te abençoe, você não deixa ele ao acaso do mundo espiritual. Você está colocando ele nas mãos do Todo-Poderoso. Você está se preservando ele de que o mal venha a atacá-lo. Vamos envolvê-los com mais hinos, com mais orações, né? Hoje, eu na idade que estou, quantas vezes em apuro, em angústia, em tristeza, às vezes não tenho condição de estar lendo a Bíblia ou de buscar a Bíblia, estou em lugares que não posso, mas me vem à memória hinos que me levavam, né, a ter fé em Deus. E isto move a gente a confiar em Deus. Então vamos ter essa memória, vamos dar a eles essa memória, essa lembrança dos hinos, da palavra de Deus, vamos envolvê-los mais, vamos orar mais com eles mais intensamente. É o recado do Senhor hoje para a igreja. Não vamos sair daqui e esquecer disto. Você ama os pequeninos do Senhor Jesus? Então, faça como aquela galinha que apareceu ali, aconchegue-os, né? Se for preciso botar a mão no fogo para arrancá-los do mal, faça-o. Vamos fazer isto e seremos abençoados, com certeza, e veremos os frutos das nossas atitudes. Vamos colocar em pé, irmãos.